todos muito bem-vindos nessa aula super, mega, master especial com as branquelas, White Checks. E eu vou explicar também o título desse filme original em inglês. Para quem não me conhece, eu sou a professora Renata Valim, especialista em ensino e aprendizagem de idiomas, especialista em levar pessoas do absoluto zero ou em qualquer nível que ela esteja desse processo até o nível avançado e conseguir se comunicar no idioma, entender os nativos falando, para realizar todos os seus sonhos com o inglês, seja profissional, acadêmico, pessoal, enfim, lazer e entretenimento. Vamos lá, vou compartilhar os meus slides a partir desse momento, tem muita coisa para a gente ver hoje com esse filme incrível, muito divertido. Então, vamos lá, let's get started. Aula completa de inglês com as branquelas. Parabéns por estarem aqui, querendo aprender inglês. É isso que nós vamos fazer, aprender muito inglês, mas muito mais que aprender inglês, aprender também uma metodologia que nos leva, de fato, aos nossos objetivos com o inglês. Então, nessa aula, vocês vão ver como dominar o inglês, falar com confiança em 6 meses. Isso é possível, desde que da maneira certa. E ainda é melhor, sem sair de casa, sem precisar viajar para o exterior, sem precisar ir para uma escola física, pegar trânsito, ficar exposto às condições climáticas e também aos perigos aí das ruas que estão cada vez maiores. Como aprender inglês em 6 meses e falar, porque esse é o objetivo. Independentemente da idade que vocês tenham, mesmo que nunca tenham viajado para o exterior, mesmo que não tenham estudado desde criança, todos que estão aqui são aptos a falar o inglês. E aí vocês, depois que atingirem isso, vão ter todo o sucesso profissional que vocês desejam, melhores salários, melhores condições de trabalho, fazer as viagens dos sonhos interagindo com os americanos, com os ingleses, com os australianos, canadenses, irlandeses, assistir filmes e séries sem precisar das legendas. Hoje nós vamos analisar aqui uma cena de um filme muito famoso, As Branquelas, e vocês vão ter a oportunidade de ver ali as cenas do filme originais com áudio nativo e ver como vai ser poder assistir sem precisar da tradução. Para quem quer fazer mestrado, doutorado, o inglês é crucial, ele abre muitas portas. Mas vocês devem estar pensando, mas como que isso é possível? Aprender, eu, com essa idade, eu que nunca aprendi, nunca estudei inglês, eu não sei nenhuma palavra em inglês, como que eu vou aprender inglês em 6 meses? Isso é muito bom para ser verdade, não é mesmo? Mas eu também pensaria assim, se eu não fosse poliglota, aprendendo, né, com esse método que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, passo a passo, e além de mim, que fala inglês, espanhol, francês, utilizando esse método, aprendendo outras línguas, não tivesse visto os casos dos meus alunos. Tenho muitos alunos de inglês, espanhol e francês que aplicam esse método e eles conseguem esses resultados, como é o caso da Bia, a Beatriz Góes. Hello everybody, my name is Beatriz Góes. I'm 27 years old. I live in Fortaleza, Ceará, and I'm a veterinarian doctor. Well, I always believed that it was impossible for me to learn a new language. After all, I had done some English course. Of course, I learned a few things, but I could never make progress. I always stuck and got blocked by the rules and details of the language. And that made me insecure and unsatisfied. So that's when I met Renata Valim Idiomas course. And I decided to give myself another chance, a new chance. The Renata Valim Idiomas course proposal is totally different from the others. It isn't a time course. It's very light. The method allows you to have contact with the language every day with authentic materials. In addition, the teacher is always available to help you. Today, I can think in English. I can understand many things that timid
impossible before. If you want, you can do it. Bye. Muito legal, né? E esse não é um caso isolado da Bia, que vocês viram ela contando que consegue hoje em dia pensar em inglês. Eu tenho muitos e muitos outros alunos que também passaram por essa experiência, mas é claro que não tem como mostrar, né, todos os vídeos aqui, esse não é o objetivo, mas apenas para que vocês possam ter essa certeza que sim, é possível aprender e chegar no objetivo de vocês, assim como todos esses meus alunos, o Matheus, a Vanessa, a Luana, o Marcos, o Gustavo, o Alessandro, todos esses que vocês estão vendo e muitos outros que nós não temos espaço aqui para mostrar. Mas então, como conseguir isso? Como conseguir aprender inglês a nível de comunicação, falar, ouvir, entender, escrever? Como fazer isso? Tem que fazer algo diferente do que todo mundo está fazendo. Tem que fazer algo diferente do que você vem fazendo. Se você tem tentado aprender inglês, já tentou e não conseguiu. Isso aconteceu comigo. Eu comecei a aprender inglês porque eu queria ser comissária de bordo. Então, eu precisava saber o inglês. Eu tinha que falar o inglês porque era um pré-requisito básico para essa profissão. Então, eu comecei a fazer aulas particulares. Só que nessas aulas eram tradicionais e quase não se tinha o hábito de ouvir. Era livro, leitura, né? E eu não conseguia ver os resultados que eu gostaria. Então, era muito complicado. Eu não conseguia falar, eu conseguia entender algumas coisas lendo, mas quando eu escutava, eu não conseguia entender praticamente nada. Isso era muito frustrante. Se isso acontece com vocês, de tentar falar e travar, dar branco, não vir as palavras, não saber montar a frase, não saber a ordem, não saber a pronúncia, ou quando escutam, não entendem, não conseguem entender. Isso é o que aconteceu comigo. Mas então, eu queria dominar o inglês, eu tomei gosto pelo inglês, pelos idiomas, porque eu fiz aulas com um padre. Ele falava 9 línguas, e isso me despertou o interesse por línguas. E foi quando eu decidi, em vez de fazer o curso de comissária de bordo, fazer o curso de letras, me tornar professora, para de fato aprender essa língua a fundo e saber métodos, como que de fato eu iria aprender, dominar, chegar no nível que eu gostaria, e como eu, então, me tornando professora, poderia levar as pessoas a também superarem as suas dificuldades, porque isso virou a minha missão. As pessoas que querem aprender inglês, elas têm que conseguir, têm que ter um caminho, e eu quero ser essa pessoa que posso levar isso para essas pessoas. Então, eu fiz o curso de letras. Mas depois que eu me formei, em 2007, eu fui trabalhar em escolas e cursinhos e tinha que seguir a metodologia da escola, tinha que seguir um livro. Eu não podia trabalhar como eu sabia que, de fato, as pessoas aprendem. Então, eu fiquei muito frustrada. Imagine, eu fiquei muito frustrada porque os alunos não aprendiam. Quando aprendiam, era uma minoria e com muita dificuldade, com muito esforço, com métodos tradicionais, que primeiro ensinam as regras, listas de palavras, e aí depois as pessoas não conseguem se comunicar, porque praticaram só fazendo exercícios didáticos de livro. Então, foi quando eu resolvi mudar esse quadro. Eu me exonerei das escolas onde eu trabalhava, saí de todos os cursinhos onde eu trabalhava, criei o meu próprio método baseado nas maneiras como eu aprendi os idiomas que eu falo e nas metodologias que eu pude estudar a fundo, tanto na graduação quanto na pós-graduação, que eu fiz um curso de especialização em língua inglesa sobre metodologias de como aprender e como ensinar o inglês. Então, eu montei o meu próprio método e abri a minha escola online de idiomas. Então, hoje eu tenho os meus cursos online e que vocês vão ver a metodologia na prática com uma cena do filme As Branquelas. White Checks. O que significa, né, esse nome? Por que checks? White é a cor branca. Check é uma gíria para girl, garota. Como se fosse mina no português. As minas brancas são as branquelas. Essa é a forma como eles encontraram para traduzir de um jeito divertido e também coloquial, informal, mantendo esse mesmo tom do inglês.
Nós conhecemos chicken, que é a galinha, frango. Quando ele é filhote, ele se chama chick. E aí nós temos na gíria mina, né, que é uma garota. Então, por isso que nós não podemos traduzir ao pé da letra. White chicks, as garotas brancas, as minas brancas, as branquelas. E essa é a cena que nós vamos analisar, a cena do restaurante. E nessa metodologia nós temos que sempre ouvir primeiro, sem ler, mesmo que vocês não entendam nada. Esse é o caminho para ser capaz de entender aquilo. Vocês querem chegar ao ponto de ver uma cena em inglês e compreender sem ler, certo? Então, aproveitem para escutar sem a interferência visual, porque é a única maneira de aguçar ao máximo os ouvidos e prestar atenção nos sons e no movimento dos lábios, da boca, em vez de ficar lendo. Então, é muito bom explorar aí todos os sentidos. Vamos lá? May I bring you something from the bar? 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 Vejam, aí vocês têm uma situação meio ruidosa de restaurante, barulhos de pessoas falando, de talheres, e na vida real é assim. Então, nós temos que trabalhar com materiais reais, autênticos, porque se a gente fica só com materiais didáticos, livros com CD, gravado em estúdio por locutores profissionais, falando no pleno silêncio, tudo calmamente, bem articulado, vocês jamais vão ser capazes de entender um nativo falando numa situação como essa. Então, vamos lá. O que ele disse aqui? May I bring you something from the bar? Posso trazer a você ou a vocês algo do bar? Aqui nós temos may I, que é posso, numa pergunta. May I, para pedir autorização, permissão para fazer alguma coisa. Poderia ser can I. Can I? Posso? Eu posso? Só que may é mais formal e ele está tratando eles da maneira mais educada possível. May I bring you something from the bar? Bring é trazer. Bring you, a você ou a vocês. You é tanto singular quanto plural. Você ou vocês. E aqui, bring you, fica subentendido, então, esse para você. Vejam que não tem nenhuma palavra equivalente aqui no inglês. Podia ser trazer-lhe. Posso trazer-lhe, posso trazer para você. Something, algo, alguma coisa. From the bar. Do bar, vejam que é a mesma palavra. E se escreve igual. Só fala um pouquinho mais enrolado. Bar. From é de. From the, do, da, dos, das. Mas, às vezes, somente o from, sem o the, vai ser de, do, das. Tudo depende da estrutura da frase. From the bar, do bar. Ele está sendo bem específico. Então, vamos ver a questão da pronúncia para vocês saberem exatamente como pronunciar essas palavras que estão aqui. May, a letra A no alfabeto é A. E aqui é esse som que ela vai ter. May. May I. A letra I no alfabeto é I. E essa letra I maiúscula significa eu. May I bring. Bring. G mudo. Bring. Bring you. You. Sem pronunciar a letra O. Something. Something. TH requer a nossa atenção, porque pode ter um som de S com a ponta da língua presa entre os dentes, ou som de Z com a ponta da língua presa entre os dentes. Então, nós temos something from the bar. Something, som de S com a ponta da língua entre os dentes. O G não se fala, vejam que ele vem depois do N nas duas palavras. E quando ele vem aqui depois do N, não se costuma pronunciar. From, o M a gente sempre encosta nos nossos lábios. From, não é from. From, tem que fechar aqui a boca. The bar. Esse aqui é com som de Z, com a língua presa. The bar. May I bring you something from the bar? E agora vocês vão ver a mesma cena em câmera lenta, para perceberem bem essa pronúncia. May
I bring you something from the bar? May I bring you something from the bar? May I bring you something from the bar? May I bring you something from the bar? May I bring you something from the bar? Posso trazer algo do bar? Então, próxima cena. Let me have a bottle of your best champagne. Let me have a bottle of your best champagne. Let me have a bottle of your best champagne. Aqui nós temos Let me have a bottle of your best champagne. Let me have a bottle of your best champagne. Aqui nós temos traga-me uma garrafa do seu melhor champanhe. Literalmente, let é o verbo deixar, permitir. Deixe-me ter, permita-me ter, né? O verbo have, que é ter, também é muito utilizado com o sentido de beber, tomar ou comer. Então, permita-me tomar, permita-me beber uma garrafa do seu melhor champanhe. Mas, de uma maneira mais geral, nós diríamos traga-me. Mas que fique claro que não é a tradução literal palavra por palavra, é simplesmente a ideia por trás da estrutura. Deixe-me, né, tomar, permita-me tomar. Nós diríamos mais um traga-me. Então, nós podemos entender dessa forma. A bottle of, uma garrafa de. Your best, o seu melhor, champagne, champanhe. Vejam que nós poderíamos retirar o your best e a frase ficaria let me have a bottle of champagne. Traga-me uma garrafa de champanhe. Mas ele quer o melhor, então nós temos a bottle of your best champagne. Vejam que quando nós dominamos o idioma, nós sabemos o que nós podemos incluir ou tirar, o que nuance vai mudar quando a gente faz alguma alteração. Então, aqui, na pronúncia, nós temos have, com esse H aspirado, o H em inglês tende a ser aspirado. Have. Não pronunciamos E no final das palavras, com exceção dessa palavra que só tem uma sílaba, let me have a bottle. Aqui, o som do V vai emendar com o A. Nós não pronunciamos a letra E, mas nós temos let me have a bottle of. Aqui, bottle termina com som de L, também vai emendar. Ok? Vejam que a língua falada é uma corrente de sons. Let me have a bottle of your best champagne. Have a bottle of your best champagne. A letra T, quando vem entre sons de vogais, tende a ser pronunciada com som de R. Apesar de ter um L depois, é como se invertesse, como se o E viesse na frente do L. Bottle, bottle. Bottle of, esse F com som de V, e aí aqui também emenda com som de V. Of your best champagne. Eu coloquei o CH em vermelho para chamar a atenção que, em inglês, as palavras com CH têm o som tchá, tchá. Mas aqui é uma exceção, porque é uma palavra que vem do francês. Então, nesse caso, eles falam o som do CH como no francês, e aí vai ficar champagne. Na verdade, eles adaptaram um pouco, porque aqui eles falam como no inglês, né? Champagne, sem pronunciar o G nem o E. Mas aqui, champagne. E vocês vão ver nos exemplos a seguir que vai ter CH com som tchá, explosivo. Escutem agora na câmera lenta. Let me have a bottle of your best champagne. Let me have a bottle of your best champagne. Let me have a bottle of your best champagne. Conseguiram perceber cada som desses? Então, na próxima cena, na próxima fala, nós temos. Bring us some oysters. Very good, sir. Bring us some oysters. Very good, sir. Bring us some oysters. Very good, sir.
And bring us some oysters. Very good, sir. And bring us some oysters. E traga-nos. Vejam que aqui, bring é literalmente o verbo trazer. Na fala anterior, let me have a bottle of your best champagne. Let me have a bottle. Podia estar escrito, bring me, traga-me uma garrafa do seu melhor champanhe. Bring us, traga para nós, ou traga-nos uma garrafa do seu melhor champanhe. Então, são estruturas que vocês podem usar. E aqui nós vemos frases extremamente úteis numa viagem, num restaurante, num outro país, como fazer os pedidos, como que o garçom vai abordar, e que nós podemos substituir o que ele está pedindo aqui, oysters, que são ostras, por qualquer outra coisa. And bring us some French fries, que são fritas, batatas fritas, que também vai aparecer nesse diálogo. And bring us some champagne, and bring us some soda, refrigerante. Enfim, aqui vocês com essa estrutura podem pedir qualquer outra coisa. E ele diz, very good, sir. Muito bem, senhor. Good é bom ou bem. Very good, muito bom ou muito bem. Sir, senhor. Então, nós temos bring us, que é o traga-nos, traga para nós. Esse us se refere a nós, eu me incluindo e outras pessoas mais. Então, traga-nos ou traga para nós. Some oysters, some, alguns, algumas, um pouco. Very good. Com relação à pronúncia, nós temos and, em geral, nós costumamos falar o de. Ou é tão sutil que ele acaba sendo imperceptível. Em vez de dizer and, ou and, bring us, bring us. O com som de a, o D, o G e o E finais aqui sem pronunciar. And bring us some, ou com som de a também, é o mesmo som que esse. Some oysters. Como o E não é pronunciado, acaba o som do M emendando aqui. Some oysters. Very good, sir. Very good. Very good. Muito bom, senhor. Very, o R enrolado. Good. Good. Vejam que o D é bem sutil, não é good. Good. Eu vejo muitas pessoas falando good. Good. Very good, sir. Ok? Então, nós temos na próxima fala. I have to say, I was so I was happy when I bought you at the auction. I have to say, I was so I was happy when I bought you at the auction. I have to say, I was so I was happy when I bought you at the auction. Então ele diz, I have to say, I was so I was happy when I bought you at the auction. Eu tenho que dizer, eu fiquei tão, esse I was, eu era, eu estava, é o verbo to be, ser ou estar, e ele é muito utilizado também com o sentido de ficar. Então, eu fiquei tão, I was happy when I bought you at the auction. Aqui nós podemos dizer, eu estava feliz quando comprei você no leilão, ou eu fiquei feliz quando comprei você no leilão. Vejam, aqui nós temos have, que é o verbo ter, I have to, eu tenho que, say é dizer, lembra lá da palavrinha may, que era posso, e aqui nós temos say, só mudou uma letra. E é curioso também dizer que may, que é posso, também é o mês de maio, e como mês é sempre com letra maiúscula, e lá está como letra maiúscula por ser o início da frase, ok? Então, say, may, essas palavras rimam. I was so, eu fiquei tão, esse so, tão, está enfatizando, esse, e ele mudou a frase. I was happy when I bought you at the auction. Eu fiquei feliz quando eu comprei você no leilão. Auction é leilão, bought
é o passado de buy. Buy, B-U-Y, 3 letrinhas. No passado é mais comprida, mas a pronúncia é curta. Bought. I was happy when I bought you at the auction, ou when I bought you at the auction. Veja uma preposição que se utiliza para dizer no leilão, porque em inglês tem in, on, at, e cada caso se utiliza uma. Então, no leilão, um lugar específico. At the auction. Ok? Então, aqui nessa frase, que ele começou dizendo I was so ele ia dizer excited. Excited significa empolgado, animado, entusiasmado, feliz. É um sinônimo de happy, mas também tem o significado de excitado, de estar atraído por alguém. Então, ele achou melhor não usar essa palavra, mudou. I was happy. E a definição de excited, feeling or showing happiness and enthusiasm. Sentindo ou demonstrando felicidade e entusiasmo, animação. Então, he was excited, he was happy. Excited, a pronúncia. E com relação à pronúncia dessa frase, nós temos I have to say, have, sem falar a letra E, não é heavy, é have. Se falar heavy, é pesado. Heavy metal é a palavra pesado em inglês, que aí se escreve H-E-A-V-Y. H-E-A-V-Y. Heavy. Porque termina em Y. Palavras terminadas em Y a gente pronuncia. Happy. Não é rap. É happy. Mas aqui termina com E, então nós não pronunciamos. Have. Have. Have to. Aqui é interessante dizer que tem duas possibilidades de pronúncia. Vocês podem escutar por aí. I have to. Com som de F. I have to. I have to say. Ou I have to say. I was so Quando uma palavra termina com a mesma letra que começa a palavra seguinte, tende-se a unir as duas e pronunciar uma vez só, omitindo a primeira. Então fica I was so, em vez de I was so. Percebam que não tem essa repetição? Fica I was so, uma coisa que flui. I was so o X tem esse som x. I was happy. Essa palavra nós podemos dizer was ou was. Was. Ou o. Was. Happy, H aspirado. When, W como se fosse U, como na palavra William, né, o nome, William. When I bought you, aqui nós temos um N e depois nós temos uma vogal. Então, naturalmente, o som vai se unir. When I bought you. Todas essas letras aqui não são pronunciadas. When I bought you at the auction. Ok? A U em inglês tem som O. Auction. Esse T tem som de X ou CH. Auction. Bem diferente, né? Então, aqui vocês conseguem perceber cada detalhe da pronúncia e deixa de ser uma dificuldade, né? Um mistério essa questão da pronúncia, porque vocês têm a confiança de como falar aquela palavra. O inglês não tem como adivinhar como se falam as palavras, porque não tem regra de pronúncia. Tem que aprender ouvindo, né? Explicações como essa também deixam bem clara a forma de pronunciar. Então, vamos à próxima. It's very rare I have the opportunity to bask in the ambiance of such a classy lady such as yourself. It's very rare I have the opportunity to bask in the ambiance of such a classy lady such as yourself. It's very rare I have the opportunity to bask in the ambiance of such a classy lady such as yourself. Então, aqui nós temos it's very rare I have the opportunity to bask in the ambience of such a classy lady such as yourself. Digo. A pessoa falou uma coisa e vai se explicar melhor, né? Quero dizer, digo, it's very rare.
é muito raro. I have the opportunity, eu ter a oportunidade de bask in the ambience, desfrutar do ambiente of such a classy lady, de uma dama com tanta classe, such as yourself, assim como você. Então, nós temos esse I mean, eu quero dizer, nós diríamos no português, digo, para se explicar, né, melhor. It's very rare, é muito raro. Aqui nós temos bask in the ambience, que é desfrutar, né? E aqui nós temos such, que dá uma ênfase à frase. Então, such a classy lady, uma dama com tanta classe, né? A lady é uma dama. Classy, com classe. E o such está dando a ênfase. E aqui, ele usa novamente a palavra such. Such as yourself, nessa estrutura, such as, que é assim como, tal como. Por isso tem que ver sempre a estrutura, porque a mesma palavra está aparecendo com combinações diferentes, em estruturas diferentes, e automaticamente muda o sentido. Assim como você. E aí vocês podem pensar, mas por que yourself e não you? Né? A gente usa esse yourself, às vezes, com o sentido de você mesmo. É do it yourself. Faça você mesmo. Mas aqui o yourself é mais enfático. E ele já usou such, que é enfático, e yourself, que é enfático. Como você próprio, como você mesmo, você que está aqui na minha frente, ok? Então, essa é a diferença. E esse verbo, bask in something, significa desfrutar de alguma coisa, apreciar algo, aproveitar algo, ou relaxar ao calor ou à luz de algo, como a luz do sol. Vejam a definição. To enjoy sitting or lying in the heat or light of something, especially the sun. To enjoy, desfrutar, aproveitar, curtir, né? Sentado ou deitado no calor ou luz de alguma coisa, principalmente do sol. Então, é muito comum encontrar com a palavra sun, bask in the sun, tomar sol, relaxar ao sol, aproveitar o sol. E aqui ele usou bask in the ambience, aproveitar o ambiente, certo? Com relação à pronúncia. I mean, com som de I. Não se preocupem com a quantidade de informações, né? Tem gente que nunca estudou inglês e pensa, nossa, é muita coisa, eu não vou lembrar nem da metade. Mas a aula vai ficar gravada, vai ficar disponível por essa semana, ok? Ao longo de uma semana, então vocês vão poder ver de novo depois. Não se preocupem, aproveitem para prestar o máximo de atenção, absorver o máximo de uma forma natural, sem essa pretensão de lembrar de tudo, que realmente é impossível lembrar de tudo, mas o objetivo de mostrar uma cena inteira é que alguns padrões vão se repetir, e naturalmente, de forma natural, sem esforço, vocês já vão ir pegando. Esse é o objetivo, ok? I mean. EA em inglês, às vezes tem som de I, às vezes tem som de E. Aqui é I mean. It's very rare. Olha o som do R no inglês, bem enrolado. Very rare. Com treino vocês conseguem. Very, very rare. I have the opportunity. Essa palavra significa o, a, os, as. Tudo isso, 4 palavras no português, uma no inglês, singular, plural, feminino, masculino, tem 2 pronúncias. Em geral se fala the. Mas quando a palavra seguinte começar por som de vogal, nós pronunciamos the opportunity. T entre sons de vogais tende-se a pronunciar com esse sonzinho que parece de R. Isso acontece com o T e com o D, como nós já vamos ver numa palavra a seguir aqui. To bask in the ambience of such a classy lady such as yourself. Vejam todas as ligações que nós temos aqui, conexões de sons. Bask in the ambience, esse daqui também está seguido de vogal, então, aqui nós podemos dizer the ambience of, como não pronuncia a letra E, esse C com som de S emenda aqui como of.
F com som de V. Bask in the ambience of such a classy lady. Such a classy. Such, não é such. Such. E esse t vai emendar com o A. Such a classy lady. Opportunity, lady. O D entre vogais também, sons de vogais, tem esse fenômeno de ser pronunciado como se fosse um R fraco. Such as yourself. Tudo emenda porque termina com som de consoante e começa por som de vogal. Such as yourself. Such as yourself. Escutem essa frase em câmera lenta para vocês observarem todas essas questões. I mean, it's very rare I have the opportunity to bask in the ambiance of such a classy lady such as yourself. Ok, então aqui vocês puderam perceber. Sorry, you were saying? Sorry, you were saying? Sorry, you were saying? Então aqui nós temos I'm sorry you were saying. Outra frase extremamente útil numa conversação, duas pessoas conversando, e aí você perde ali o que a pessoa disse ou se distraiu, você volta, dá atenção para ela. I'm sorry, you were saying. Desculpe, você estava falando, você estava dizendo. Então nós temos I'm sorry, que é desculpe. Nós podemos dizer simplesmente sorry ou I'm sorry. You were saying, você estava dizendo. Vejam que é meio num tom de pergunta, mas não é exatamente uma pergunta de fato. Por isso que aqui não teve a inversão. Were you saying? Você estava dizendo? Não, ela sabe que ele estava dizendo e está dando a palavra novamente. You were saying, você estava dizendo. Aqui nós temos I'm, M, sempre encostar os lábios. I'm sorry. Sorry. R com a língua enrolada. Sorry. You were. Aqui nós também não pronunciamos a letra E. You were saying. E com som de A. Were saying. Percebam que depois do Y tem um I. Então é como se fosse um I mais prolongado. Saying. Saying. Sem pronunciar o G. I'm sorry, you were saying? Seguindo. Are you ready to order? Are you ready to order? Are you ready to order? Aqui ele diz, that's perfect, thank you. Are you ready to order? Aí foi o garçom que perguntou. That's perfect. Isso é perfeito. Thank you. Obrigado. Are you ready to order? Estão prontos para fazer o pedido? That's perfect. Isso é perfeito, literalmente, mas poderíamos traduzir simplesmente como perfeito. Perfeito que ele chegou ali, ele saiu daquela situação embaraçosa. That's perfect. Thank you. Obrigado. Are you ready to? Aqui estão prontos para, ou poderia ser singular também, porque you é você ou vocês. Você está pronto para, ou vocês estão prontos para. Tudo vai depender do contexto. Order é fazer o pedido, fazer uma encomenda. Então, vocês estão prontos para fazer o pedido? É uma palavra extremamente útil num contexto de restaurante. Yes, I'll have the chicken, white meat only. Yes, I'll have the chicken, white meat only. Yes, I'll have the chicken, white meat only. Então, aqui nós temos yes, I'll have the chicken, white meat only. Sim, eu vou querer o frango, só carne branca. Aqui nós temos o verbo ter, mas é assim que se faz pedidos em inglês. I'll have.
Não se costuma dizer I want. É muito direto, seria mal educado dizer eu quero. Né? Em outros países, em outros idiomas, isso não é adequado fazer. Então, all have. Sempre aprendam inglês pelo próprio inglês, não pensem em português. Aqui é uma adaptação, certo? All have, vou querer, porque nós não diríamos eu vou ter ou eu vou comer o frango, nós diríamos vou querer. Então, é o equivalente, mas não necessariamente a tradução literal. E esse only é o somente, unicamente. Meat é carne, ok? Então, nós temos, em inglês, as características vêm na frente. White é branco, eu vou colocar aqui da mesma cor. White é branco. Então, nós temos características sempre na frente do que está caracterizando. Ficaria branca carne somente. E para nós, só carne branca. Only é só meat, carne, white, branco. Tem outra palavra em inglês com a mesma pronúncia, meet, que é o verbo conhecer, encontrar, mas se escreve com 2 Es. Aqui, em vez de um A, tem um E, meet. Nice to meet you, prazer em conhecer. Então, tem palavras, às vezes, com a mesma pronúncia, escrita diferente, e o contexto vai deixar claro a que se refere. Chicken é o frango, né? E lembra que o nome do filme é White Check, que é a mina, a garota branca. Então, seguindo, nós temos... And for the lady, perhaps a salad. And for the lady, perhaps a salad. And for the lady, perhaps a salad. And for the lady. E para a dama, talvez uma salada. Nós temos perhaps, que é talvez. Temos também a palavra maybe. Maybe é talvez, mas perhaps é mais formal nos Estados Unidos. Na Inglaterra, na Grã-Bretanha, é mais comum eles usarem perhaps, mas nos Estados Unidos a distinção é a formalidade. Perhaps, ele está sendo bem educado. For the lady, está tratando ela com toda a educação. Ela, né? Ela. Então, for the lady, perhaps a salad, talvez uma salada. Aqui na frase anterior, nós temos esse apóstrofo LL, que é a contração de will, W-I-L-L. Essa palavra indica que a frase está no futuro, por isso que ficou eu vou querer, porque nós não diríamos eu quererei, eu vou querer, tá? Indica que está no futuro. E aqui ele, para a dama, talvez uma salada, aqui deu literal, e para a dama, talvez uma salada, mas nem sempre é assim, por isso que não dá para se basear no português. Seguindo, nós temos, agora vai fazer o pedido. Perhaps not. I'll have the steak smothered in onions. Perhaps not. I'll have the steak smothered in onions. Perhaps not. I'll have the steak smothered in onions. Então, aqui nós temos perhaps not, talvez não, perhaps not. I'll have a steak smothered in onions. I'll have, I'll have. Quando não está contraído, nós dizemos I will, mas se estiver contraído, I'll have the steak. Viram que numa outra palavra nós vimos EA com som de I, e aqui é som de EI, steak. Nós vimos a palavra meat, carne, que tinha EA, então as letras em inglês mudam de som, principalmente as vogais. As vogais mudam a todo momento. Smothered, smother é um verbo que significa sufocar, asfixiar. A gente cobre, né? O rosto de alguém asfixia, por exemplo. É esse mesmo verbo, então é o que ela está usando aqui. Smothered, coberto de cebolas. Então é asfixiar, sufocar ou cobrir. Cover. Covered in onions, smothered. Está enfatizando, né? Que é nadando em cebola, com muita cebola. In onions. In
onions. Vejam a preposição que se utiliza nesse caso. E onion é cebola. Atenção à pronúncia. Onions. Onions. Ok? Então, seguindo, nós temos... A rack of ribs, pasta with extra garlic. A rack of ribs, pasta with extra garlic. A rack of ribs, pasta with extra garlic. Vamos deixar aqui. A rack of ribs, pasta with extra garlic. A rack of ribs, umas costeletas. Rib é costela. Rack of rib seria aqui costeletas. A rack of ribs, umas costeletas. Pasta é a massa with extra garlic. Com alho extra. Olha a importância de uma cena de restaurante, vocês aprendendo vocabulário de alimentos, como fazer pedidos. Isso tudo é muito legal e ainda com um filme super divertido, interessante, que a gente gosta, não fica maçante, chato, cansativo. Pasta with extra garlic. French fries with lots of vinegar and a side of onion rings with lots and lots of sauerkraut. French fries with lots of vinegar and a side of onion rings with lots and lots of sauerkraut. French fries with lots of vinegar and a side of onion rings with lots and lots of sauerkraut. A cara dela. Então aqui nós temos French fries with lots of vinegar and a side of onion rings and lots of sauerkraut. Fritas, batatas fritas, são French fries, como se fossem as fritas francesas, literalmente. Batatas fritas, French fries nos Estados Unidos, ou chips na Inglaterra. With lots of, com muito vinagre, vinegar. And a side of onion rings. Side, literalmente, é lado. Mas no restaurante, a side é uma porção, um acompanhamento, algo que vai vir junto. Então, nós temos onion rings. Rings são anéis, anéis de cebola. With lots of sauerkraut. Com muito chucrute. Então, aqui nós temos a definição de sauerkraut. Cabbage that is preserved in salt water and then cooked. Cabbage, que é o repolho, que é preservado em água com sal e então é cozido. Então, aqui vocês já aprendem mais um vocabulário. Cabbage, sauerkraut, a pronúncia sauerkraut. Cabbage, repolho. Na sequência, nós temos... Have you ever had oysters? 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 Essa estrutura também é de muita importância no inglês, porque é have you ever que nós utilizamos para perguntar se alguém já fez alguma coisa alguma vez na vida. Have you ever seen the movie? Você já viu o filme tal? Ou para qualquer outra coisa. Então, aqui, ele usou had, que é o passado do verbo have. Have, que é ter, é sinônimo de comer, beber. E aqui, então, você já comeu. Esse ever, nessa estrutura, significa já. Mas todo esse have you ever significa você já. E aí, depois, vem a ação que você quer saber que a pessoa realizou. Have you ever? Você já, a melhor forma de aprender é pegar a estrutura inteira e não focar em cada palavra, porque vocês vão ver que não vai fechar. Have é ter. Tem você já, não dá para traduzir ao pé da letra. Então, pega a estrutura. Você já? Have you ever had oysters? Você já comeu ostras? Have you ever tried Japanese food? Você já experimentou comida japonesa? Have you ever ridden a horse? Você já andou de cavalo? E assim vocês podem construir qualquer outra pergunta. Have you ever been abroad? Você já esteve no exterior? Enfim, aqui nós temos a próxima cena. Did you know oysters are an aphrodisiac? Did you know oysters are an aphrodisiac? Did you know oysters are an aphrodisiac? Did you know oysters are an aphrodisiac?
Did you know? Você sabia? Did you know? Know é o verbo saber, conhecer. Dependendo do contexto, pode ser saber ou conhecer. E esse did indica que a pergunta está no passado. Did you know? Você sabia? Know, sem pronunciar o K e com som de O. No, no. Oysters are an aphrodisiac. Você sabia que, tem um que aqui, né, que escondido, não aparece no inglês. Did you know that? Poderia ter um that, T-H-A-T. Mas o inglês pode suprimir esse that, fica subentendido. Did you know oysters are an aphrodisiac? An é o mesmo que a. A e an significam um ou uma. Quando usar cada um deles? Tudo vai depender da inicial da palavra seguinte. Se começa por vogal, nós utilizamos an. Se começar por consoante ou som de consoante, nós utilizamos a. Ok? A bottle of your best champagne. A bottle, uma garrafa, começa com B, som de consoante. Aphrodisiac, afrodisíaco, começa por vogal, então nós utilizamos an. E é assim que se sabe quando usar a ou an. Bem simples, né? Mas enquanto a gente não tem essa informação, fica muito confuso saber, mas o que muda? Por que às vezes é a? Por que às vezes é an? É simplesmente por causa disso. Existem algumas exceções, mas são pouquíssimas. Em geral, a an, dependendo do som ali da palavra que vem depois. Seguindo. Oh, sorry. Tongue is kind of big. Oh, sorry. Tongue is kind of big. Oh, sorry. Tongue is kind of big. Sorry. Desculpe. Numa frase anterior, nós tínhamos visto I'm sorry. E aqui, sorry, porque as duas formas estão corretas. My tongue's kinda big. My tongue é língua, mas não como idioma. Idioma, língua, uma língua estrangeira, um idioma é language. Language. E a língua, parte do corpo, parte dos animais, é tongue. Tongue. Atenção à pronúncia. Tongue. Nem se fala o G. Tongue. Kinda. Esse kind of, eles costumam pronunciar kinda. Kinda big. E esse kind of, que vocês vão ouvir muitas vezes, kind é o meio, um pouco, ok? E esse apóstrofo S é o is, que está escondidinho ali. My tongue is kinda big. My tongue's kinda big. Nós podemos contrair aqui, certo? Agora, se encaminhando para o final da cena. I'd really love for you to come to one of my games. I'd really love for you to come to one of my games. I'd really love for you to come to one of my games. I'd really love for you to come to one of my games. I'd really love. Eu realmente adoraria. Love é amar, adorar. Quando nós fazemos um convite, né? Fazer um convite, ou quando a gente vai recusar um convite, é muito comum dizer I'd love. Esse D é o would, que está contraído. Would. W-O-U-L-D. Would. E quando nós colocamos esse would, passa a ser de love, amar, para amaria ou adoraria. É esse would que faz o amar ficar amaria, adoraria. Really, para enfatizar. I'd really love. Eu realmente adoraria for you to come. Que você viesse ou que você fosse. Come é o verbo vir. To one of my games. A um dos meus jogos. Eu realmente adoraria que você fosse a um dos meus jogos. I'd really love for you to come to one of my games. No, thank you. I've seen you play. Not impressed. No, thank you. I've seen you play.
Not impressed. No, thank you. I've seen you play. Not impressed. No, thank you. I've seen you play. Not impressed. No, thank you. Não, obrigada. I've seen you play. Not impressed. I've seen. Vocês podem perguntar por que esse I've? Aqui nós temos o have, que é ter. I have seen you play. See é ver. S-E-E. Ver. No passado nós temos saw. S-A-W. Saw. E por que então aqui I've seen? Porque não especificou quando ela viu. O só a gente costuma situar no tempo ou no espaço. Quando aconteceu? Se ela dissesse no mês passado, eu vi você jogar no mês passado. I saw, S-A-W, I saw you play last month. I saw you play last week, na semana passada. I saw you play yesterday. Eu vi você jogar ontem. Como não mencionou, eu já vi. Pode ter sido há pouco tempo ou há muito tempo. I've seen. Então, fica com essa ideia de que eu já vi. Eu já fiz isso. Eu já vi. I've seen you play. Eu vi você jogar. Eu já vi você jogar. Not impressed. Não fiquei impressionada. Não me impressionou. Não gostou. No one's ever cared like that before. 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 No one é ninguém. No one. Aqui nós temos o apóstrofo S, que é o has. É o verbo ter. No one has ever cared. Nunca ninguém jamais ligou ou se importou. Care, que é cuidar, também é se importar, ligar. Esse ever que nós vimos na estrutura, have you ever had oysters? Você já comeu ostras? Esse ever com o sentido de já. Mas, curiosamente, essa mesma palavra ever, que significa já, pode significar nunca e até mesmo sempre. Tudo depende da estrutura e da frase. Aqui é negativo, ninguém. Então, esse ever assume a carga de nunca. Nunca ninguém ou ninguém jamais se importou. Alguma vez na vida, né? Esse ever dá essa ideia aqui, nunca. Like that, assim. Esse like that é o assim. Ok, vamos voltar aqui para vocês verem que no inglês são duas palavras, like that, e aqui o no one, duas palavras separadas, é o ninguém, ok? E o ever é o jamais. Se importou assim antes. No one's ever cared like that before. Atenção às palavras que terminam com ed. Nós não pronunciamos o e. Cared, cared. Na frase anterior, impressed, impressed. Sem falar a letra e o d com som de t. Impressed. Mas aqui é som de d. Cared, cared. Aqui, vamos ouvir esta. Come here, baby. 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 Venha aqui, querida. Baby é uma forma carinhosa de chamar, querida. Come, quer vir? Come here. Come here. Here. Come here, baby. Venha aqui, querida. E aí... Oopsie, I had a poopsie. Oopsie, I had a poopsie. Oopsie, I had a poopsie. Ops, soltei um pum. I had a poopsie, com o verbo ter no passado. Como se fosse, eu tive um pum. Aí é a estrutura que eles utilizam.
Pupsi, uma palavra assim mais informal para dizer, né? Um pum. Oopsie, I had a poopsie. Vejam a definição de poopsie. It is another word for fart. Temos a palavra fart e poopsie, são sinônimos. E essa palavra poopsie também é muito comum para nome de cachorro. A pet name usually used on dogs. A pet name usually used on dogs. Um nome de animal de estimação, normalmente utilizado em cachorros, cães. E ali onde ela disse I had a poopsie, poderia ser I did a poopsie. Se utiliza tanto did quanto had no passado, ok? Girl, we gonna get along just fine. Girl, we gonna get along just fine. Girl, we gonna get along just fine. Girl, we're gonna get along just fine. Garota, we're going to, nós vamos, aqui também é uma estrutura de futuro, todo esse going, we're going to é o nós, é o vamos, ele indica futuro. We é nós, get along é se dar bem. Nos dar, e esse just fine está dando uma ênfase. Vamos nos dar muito bem. Vamos se dar bem, nos dar bem. Ok? Get along, ou just fine, aqui está enfatizando, certo? Get along em si já é se dar bem. Get along just fine está dando ênfase. Muito bem. Tem aquele desenho, The Get Along Gang, eu costumava assistir quando era criança, é a turminha que se dá bem. Tem uma cena no filme Coming to America, de um príncipe em Nova York, em que ele fala, I see the two of you are getting along. Vejo que vocês dois estão se dando bem. I see the two of you are getting along. Então, get along sozinho já é se dar bem, ok? Se dando bem, assim, né? E just fine, ênfase. E aí, para concluir... Back at you, back at you, back at you, back at you, back at you. Essa é a penúltima fala. Back at you, de volta para você, seria um toma o troco, leva o troco, a revanche. Back at you. E ele também had a poopsie. E aí, back at you. E aí termina com a última fala aqui da cena. Bask in the ambience. 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 A mesma estrutura que apareceu antes, que ele disse que era raro ele ter a oportunidade de aproveitar o ambiente, desfrutar do ambiente de uma garota com tanta classe quanto ela, de uma dama, e aqui repetiu. Então, assim que nós vamos aprendendo, pela repetição, as estruturas vão aparecendo novamente. Bask in the ambience. Aproveita o ambiente, desfruta o ambiente. Bask in the ambience. Então, aqui, na análise dessa cena, vendo, ouvindo, um filme que a maioria aqui deve gostar bastante, né, desse filme, que ele é muito famoso, as pessoas costumam adorar. Quando a gente associa o que a gente gosta, a nossa emoção, né, com ali a questão do idioma, é onde se dá a aprendizagem. É muito importante ter os nossos sentimentos envolvidos, algo que a gente goste de fazer, não que seja uma obrigação fazer, uma coisa chata, porque aí a aprendizagem não acontece. E a melhor forma de aprender é o mais próximo possível da maneira natural de aprendizagem como nós aprendemos o português. Ouvindo. Viram que vocês primeiro escutaram, sem ler, mesmo que não entendessem, porque foi assim que nós fizemos com o português. É a maneira que nós conseguimos prestar atenção nos movimentos, ouvir todos os sons, para imitar, reproduzir, porque fala é uma questão muscular, tem que ter treino, até chegar à questão da leitura, da escrita no idioma. Então, primeiro ouvir, falar, ler, todas elas associadas é o que vão trazer uma aprendizagem muito mais rápida e significativa. E esse é um método que qualquer pessoa pode colocar em prática.
de qualquer idade, porque é a maneira como nós aprendemos o português. E mesmo pessoas que têm uma vida muito atribulada, corrida, com pouco tempo, conseguem encaixar essa metodologia na sua rotina, porque consiste em ouvir pequenos trechos. E hoje em dia todo mundo anda com o celular, fone de ouvido, é muito prático fazer o treino diário de escuta, de leitura no celular. Encaixar nos horários ociosos entre uma tarefa e outra, né? E na internet tem todo um mar de informações desencontradas, é muita metodologia contraditória, né? E aí a gente acaba se sentindo perdidos e confusos por qual caminho a seguir. Então, é por isso que eu criei essa metodologia com base na escuta, porque foi assim que eu consegui superar as minhas dificuldades de compreender o idioma inglês quando eu comecei a estudar. E é uma atividade que a gente pode fazer, ouvir, mesmo quando nós estamos fazendo outras coisas, uma atividade física, atividades domésticas, estamos no deslocamento, no trânsito, seja dirigindo, seja num transporte público. Vejam, é só botar um fone e lá estamos nós praticando inglês com algo legal, aprendendo. Então, o foco é ouvir e depois ouvir e ler para ter essa associação do som com a escrita, até conseguir ouvir e entender sem ler. Para isso, tem que ter o treino sem a leitura. Depois desse primeiro estudo, em que a pessoa já entende tudo o que está se passando, conhece as palavras que estão ali, vem a questão do treino de escuta. Para depois de ouvir bastante e já compreender no mínimo 80%, a gente começa a trabalhar a fala, porque é uma questão física. Nós temos que treinar os nossos músculos para fazer sons da língua inglesa que não existem no português. E isso tudo dá para se fazer em 15 minutos para cada atividade. O ideal é 15 minutos de escuta e não precisa ser 15 minutos corrido, pode ser 5 minutos de manhã, 5 minutos de tarde, 5 minutos de noite, 15 minutinhos de treino de fala, 15 minutos de treino de leitura e 15 minutos de treino de escrita. A escrita também é importante, mas ela deve ser a última etapa desse processo. Primeiro ouvir, ler, falar, por último, o registro escrito. Como nós aprendemos o português. Ninguém começa aprendendo a escrever. Só nos cursinhos aí tradicionais que a gente começa escrevendo, né? Isso não faz sentido porque é contra a forma como o nosso cérebro aprende uma língua. É como colocar a carroça na frente dos bois. Fica tudo ao contrário, por isso que não dá resultado. Então, dentro dessa metodologia, nós trabalhamos as 4 habilidades. Ouvir, falar, ler e escrever. E também utilizamos no curso o Anki, que é um programa de repetição espaçada, para a gente não esquecer as frases que a gente estudou. Vocês viram aqui várias frases. E como fazer para não esquecer? Primeiro, prática de escuta, leitura. Mas, colocar no Anki, colocar no programa, para que você todos os dias tenha contato com as frases e elas apareçam, né? E você não esqueça. O Anki, ele é um programa que tem uma inteligência artificial que ele sabe quais frases, nunca palavras, tá? Tem que botar frases inteiras. Você precisa revisar com mais frequência. Ele mostra a frase, você analisa se entendeu e classifica. Se foi fácil, se foi médio, se foi difícil. E se foi difícil, ele sabe que tem que mostrar aquela frase mais vezes dos que as que vocês classificaram como fácil. E é assim que ele faz as frases passarem para a nossa memória de longo prazo. Então, ele é muito eficiente. Tudo isso associado é possível aprender em pouquíssimo tempo, com materiais em que vocês tenham ali os coloridos para saber quais verbos estão no passado, no presente, no futuro. Essa, por exemplo, é a letra da música Yesterday, que também faz parte do curso, é um dos módulos do curso que eu mesma criei, e ali os alunos têm acesso ao áudio, às transcrições, a letra por escrito, às traduções coloridas, e em uma única aula vem estruturas de presente, passado, futuro, tudo junto. Assim como nós fizemos aqui hoje, nós vimos did, que é passado, ed, que é passado, cared, nunca ninguém se importou, impressed, não impressionou.
O ED, como está aqui, seemed, indica passado. Então, só em olhar a gente já sabe. Aqui em laranja é o verbo to be, was, que nós vimos na mesma aula em que nós vimos verbos no passado. Então, o grande problema é que as escolas fragmentam o aprendizado e a gente não consegue conectar. Quando a gente aprende tudo junto, aqui tem estruturas que uma escola levariam anos, muitos meses para apresentar, mas isso é subestimar a capacidade da pessoa, porque nós aprendemos o português assim, todo mundo usando estruturas juntas, passado, presente e futuro, e a gente aprendeu, porque tinha um contexto. Agora, sem contexto, realmente fica difícil. No curso também, para cada aula, para cada módulo, tem a aula completa de pronúncia, em que os alunos sabem exatamente os sons que se ligam, quais as letras que não vão ser pronunciadas, quando tem uma exceção de pronúncia, como aqui, o passado do verbo say, quer dizer, no passado fica said, e as pessoas geralmente acham que é said, mas não é, então eu explico que é said, have. Então, todas essas aulas, de todos os módulos, tem uma aula de pronúncia. E eu sempre abordo a pronúncia americana e a pronúncia britânica. Eu digo o que muda dos Estados Unidos para a Inglaterra, porque tem pessoas com objetivos diferentes, ou querem viajar, morar, trabalhar em países diferentes, ou consomem diferentes desses diferentes países, né? Livros, músicas, filmes. Então, é importantíssimo ter o domínio das duas. Para usar, a gente escolhe uma, mas é importante saber ouvir e entender as duas. Nós estamos expostos. Temos obras importantíssimas de cada um deles. No curso também tem de todos os materiais dos módulos, os áudios em velocidade normal, autêntica, nativa, exatamente como eles falam, que costuma ser bem rápido, por isso eu coloquei aqui uma lebre, e também em câmera lenta, um áudio lento, para que possam perceber todos esses detalhes de pronúncia. Então, os alunos realmente têm uma pronúncia perfeita, porque conseguem saber exatamente como pronunciar cada detalhe. Isso ajuda muito, ter o áudio nas duas velocidades, assim como eu mostrei aqui de algumas cenas. Mas no curso tem de todas as falas. Tem os meus áudios que eu envio pelo WhatsApp, pronunciando cada frase de todos os módulos em 3 velocidades. Normal, rápida, lenta, para que os alunos possam praticar a fala da maneira correta. E fica prático, porque no celular, bem fácil de acessar e praticar, de qualquer lugar que estejam. Feedback. A cada módulo, a cada semana, os alunos praticam as habilidades e enviam um áudio no grupo fechado da turma, em que eles enviam lá e eu escuto os áudios de todos os alunos e dou feedback de cada palavra que eles pronunciam ali. Se tiver algo para corrigir, eu vou lá e mando um áudio dizendo o que pode melhorar, e isso é exclusivo. Você ter toda semana a sua pronúncia ali com sugestões de melhoria, dizendo que está bom, que pode melhorar. Então, leva ao nível da excelência em termos de pronúncia. Aquilo que era uma dificuldade passa a ser fácil. Com arquivos MP3 de todas as frases, além dos meus áudios, que eu mesma gravo, cada frase recortada para os alunos inserirem no programa Anki, porque além de ver as frases escritas, eles escutam, e assim vão praticando as habilidades. Tudo recortadinho direitinho no portal. E esse é o Anki, essa é a carinha do programa. Os alunos incluem uma frase do inglês para o português, depois de um tempo a gente coloca do português para o inglês, para começar a pensar em inglês, por isso que o inglês fica automático, porque nós sabemos o que queremos dizer e puxamos rapidamente. Tem suporte total ao aluno sempre que precisar, seja sobre ferramentas, seja sobre o portal, sobre o Anki, sobre qualquer outro programa que a gente utilize, né, para as aulas de conversação ou dificuldade de inglês, suporte sempre que precisar, pode mandar a qualquer horário, tão logo seja possível, eu respondo para os alunos, mesmo no final de semana, feriado, madrugada, tudo isso pelo WhatsApp, que facilita muito a comunicação. Tem o recurso do áudio, do texto, da imagem, mando print, né, e ali a gente
se comunicam. Todos os materiais do curso são autênticos, livros, com audiolivros, músicas, filmes, seriados, desenhos animados, como, por exemplo, White Chicks, As Branquelas, tem dentro do curso um módulo, uma cena diferente do que a gente viu aqui, então é outra cena, novas frases, novos vocabulários. Tem Fast and Furious 7, que são os Velozes e Furiosos 7, esse filme é super famoso também. Coming to America, Um Príncipe em Nova York. Tem cena do filme Matrix, The Matrix. Tem cena do filme The Little Miss Sunshine, uma cena em que a família está à mesa, todos falando ao mesmo tempo, para você aprender a treinar o seu ouvido a entender mesmo quando tiver ruído, mais pessoas falando junto. Tem Grey's Anatomy, uma cena que se passa dentro de um elevador do hospital, em que eles falam bem baixinho, sussurrando para afinar os ouvidos para ouvir, até mesmo quando as pessoas falam baixo. Game of Thrones, com pronúncia britânica, uma cena desse seriado. Friends, The Walking Dead, The Simpsons, The Lion King, O Rei Leão, Despicable Me, meu malvado favorito. Então tem desde seriados, animados e não animados, né? Todos os tipos, porque muda o tipo de linguagem e a pronúncia. The Last of Us, que é um jogo e tem uma introdução de abertura exatamente como um filme, uma cena entre o pai e a filha, bem do dia a dia também, a gente aprende muitas frases super úteis. Monica's Gang, em inglês, Turma da Mônica, que fez parte da nossa infância quando aprendemos português, e por que não aprender inglês também com essa turminha? Porque tem que ter emoção, tem que ter sentimento. E além de todos esses materiais, eu ofereço alguns super bônus. Por quê? Porque o inglês é preciso ter muito contato, tá sempre aprendendo coisas novas. Isso, material, é o que não falta nesse curso. Os alunos têm as transcrições do filme Harry Potter and the Philosopher's Stone, coloridas, como eu mostrei aqui hoje, as estruturas mostrando exatamente o que é o que, quando muda a posição da frase. Tem o The Little Prince, com as traduções também coloridas. Imagina ler o primeiro livro em inglês, ver um filme inteiro na íntegra, sem legendas em inglês, entendendo, com audiolivro, porque é muito importante ouvir. Tem também Alice's Adventures in Wonderland, Alice no País das Maravilhas, a obra na íntegra, com o audiobook, para você treinar a escuta e a leitura. E também The Adventures of Sherlock Holmes, As Aventuras do Sherlock Holmes, em PDF, a obra, o e-book, todos esses livros são e-books, com audiobooks, arquivo MP3 para você ouvir no seu celular. E ainda um bônus exclusivo feito por mim mesma, em que é um e-book com 250 páginas, 1907 expressões e palavras do livro The Fault in Our Stars, A Culpa é das Estrelas, e em que eu coloquei o título nesse livro de The Fault in Our Reading, né? A falha na nossa leitura. Então aqui vocês vão ter muitas expressões e vão poder ler esse livro também na íntegra, entendendo tudo, porque tem todos os phrasal verbs que a obra traz, tudo em detalhes, com traduções, definições em inglês, as pronúncias e exemplos da obra original. Então tem as frases de exemplo, porque sempre tem que aprender com frase, não pode aprender lista de palavras. Tem as aulas ao vivo voltadas para a conversação. No curso, nós temos encontro uma vez por semana na espécie de videoconferência, em que todos os alunos se veem, se escutam, interagem comigo e entre eles, para ver questões voltadas para a conversação, questão de pronúncia, questão da comunicação em inglês. E também, é claro, tem o certificado de conclusão para quem realiza todo o curso. De maneira satisfatória, tem o certificado de conclusão ao final do curso. E vocês devem estar pensando, quanto custa tudo isso? Um curso que é totalmente completo. Tudo, absolutamente tudo que vocês possam precisar tem nesse curso. Em primeiro lugar, quanto que custa para você continuar adiando o seu projeto de falar inglês? Não é um custo, é um investimento. Por quê? Quando a gente investe em conhecimento, esse valor volta inúmeras vezes ao longo da nossa vida, porque o conhecimento ninguém nos tira. E ele vai se pagar
quando conseguir uma promoção no trabalho, ou conseguir um emprego melhor, conseguir fazer viagens sem gastar com guias turísticos. Então, se paga de inúmeras e inúmeras formas ao longo da vida, porque é para sempre. E num curso tradicional, a média é de 5 anos. 5 anos da sua vida indo para uma escola física, pagando em média de 250, jogando bem por baixo, R$250 por mês, durante 60 meses, que são 5 anos, imagina pagar 60 vezes de R$250. Isso daria aproximadamente R$15.000 e 5 anos da sua vida, que infelizmente muitas vezes é um tempo e dinheiro jogado no lixo, porque o que mais tem é pessoas que fazem cursos durante anos e não conseguem aprender, porque não se trabalham as habilidades. É de forma tradicional, com livro, regras, gramática e listas de palavras e exercícios de completar. Por isso que não funciona e o tempo é perdido e o dinheiro também. Mas aqui, no curso de inglês online Renata Valim, vocês podem entrar fazendo um investimento de R$1.997. Esse é o valor original do curso. Mas nós preparamos algo muito especial, por R$697. Isso é surreal. Não existe em lugar algum um curso de inglês desse nível completo por R$697. Dá para ser feito em até 12 vezes de R$69,70 nos cartões de crédito, ou 697 à vista no boleto ou por depósito, transferência. Então, 69,70 em 12 vezes, em vez de pagar aí 60 vezes de R$250 e ficar anos indo para uma escola. Isso equivale a R$2,32 por dia. O que é R$2,32 para aprender inglês? Isso é preço de banana. Isso é preço de banana verde no mercado. Porque até se a banana está madura, eles cobram mais caro. R$2,32 por dia você realiza o seu sonho de falar inglês de verdade, entender, interagir. É um portal do aluno, pronto, com todos os materiais, os módulos, tudo disponível para download, né, os MP3 e os PDFs, para você praticar. É uma plataforma que está prontinha para você chegar e arrasar. Não precisa perder tempo catando coisa na internet, muita coisa errada na internet, erros de digitação, erros de inglês, falta material, quando tem o texto não tem o áudio, enfim. Lá vai ter absolutamente tudo que você precisa. E eu ofereço dupla garantia, para você ter a certeza do investimento que você vai estar fazendo no curso para aprender inglês. A primeira garantia é uma garantia incondicional de 7 dias. Você pode se matricular, vai receber no seu e-mail o login e a senha automaticamente. Tem que procurar em todas as abas e pastas, porque pode ir para qualquer lugar. E a partir do momento da matrícula, você tem 7 dias, se precisar cancelar e ter todo o seu dinheiro devolvido. E a segunda garantia é a garantia de aprendizado, de satisfação com seus resultados, que é uma garantia de 6 meses, que é o tempo de duração do curso, que se você fizer todas as aulas, as tarefas, as atividades e realizar tudo e não aprender em 6 meses, você também recebe todo o seu valor de volta. E eu dou essa garantia porque eu tenho certeza que se a pessoa fizer todas as tarefas e as aulas, é simplesmente impossível não aprender. Mas como nós estamos num mundo com tantas promessas, né, a gente vê tanta coisa na internet, tantas propostas milagrosas, que a gente duvida se é verdade mesmo. Porque é bom demais para ser verdade aprender inglês em 6 meses. E é possível. Tem muitos casos, então eu ofereço essa garantia para você entrar com tranquilidade de que você vai aprender inglês e mesmo que não aprendesse fazendo tudo que é impossível, é impossível. E difícil vai ser não aprender fazendo tudo direitinho como tem que ser feito. E aí você também tem essa tranquilidade do seu investimento. Tem pessoas que passam anos numa faculdade, anos, pagando os olhos da cara pelas mensalidades para não ter garantia nenhuma de que no final elas vão conseguir um emprego ou que vão ganhar muito a mais. Então, aqui vocês podem, com investimento de 697, que seria uma mensalidade, né, de uma faculdade, ter já o inglês garantido. E vocês vão precisar disso quando fizerem a faculdade, ou o mestrado, ou o doutorado. Então, é uma coisa que anda junto. As pessoas, às vezes, negligenciam o inglês e pagam muito caro lá na frente por não ter dado essa devida atenção ao inglês. Então, essa é uma promoção por tempo limitado e as vagas são limitadas, porque eu tenho turmas de espanhol, francês,
outras turmas de inglês em andamento, então as vagas são limitadas. Vamos ver o curso por dentro, então. Vocês vão ter todos os módulos, os materiais, eles são liberados semanalmente para que vocês tenham tempo de praticar cada módulo, todas as habilidades. Aqui nós temos uma mensagem de boas-vindas minha para vocês que entrarem no curso. Tem uma aula inaugural em que vocês aprendem ou revisam questões básicas de comunicação no idioma, como se apresentar, saudações, questões bem pontuais que qualquer conversação vai exigir. Tem o checklist das atividades mês a mês, com uma metodologia própria, e tem um passo a passo a seguir para garantir o sucesso de vocês. Tem o checklist de semana após semana, mês após mês, dia a dia, o que tem que ser feito. Tem as planilhas de metas cumpridas. Ao concluir cada módulo, os alunos respondem como foi, se foi fácil, se foi médio, se foi difícil, né? Como que foi a dedicação naquela semana, se ficou alguma dúvida. Tem um espaço para deixar tudo isso registrado. Tem tutoriais de como utilizar o Anki, que é o programa de repetição espaçada, como usar, como baixar, como instalar, como colocar áudios no programa. Aqui, nesse MP3, vocês têm os arquivos de áudio para inserir no Anki. Ele não fica só um aplicativo de leitura, ele é de escuta também. E, praticando a escuta, vocês podem, inclusive, praticar a fala, é só ouvir e repetir depois. Tem os meus áudios, que eu envio no WhatsApp para facilitar o acesso. Todos eles também estão disponíveis aqui no portal. Se porventura fez um backup lá e perdeu as informações, uma atualização no WhatsApp, tem acesso a todos eles aqui, nada é perdido nunca. As aulas ao vivo exclusivas para alunos ficam aqui. Também tem as aulas de conversação no Zoom, que ficam aqui. Todas essas lives que eu tenho feito no YouTube, que vão sair do ar, também ficam disponíveis para os alunos acessarem, junto com o PDF para download. E essa, por exemplo, a aula das branquelas, com os slides, vai ficar disponível aqui na plataforma. Tem os bônus, Harry Potter, The Little Prince, Alice in Wonderland, Sherlock Holmes, o livro The Fault in Our Reading, que eu fiz baseado no The Fault in Our Stars. Tem quadrinhos, tem desenhos animados, quadrinhos, músicas muito famosas, Michael Jackson, John Lennon, as lives que eu faço no YouTube e todos os módulos, do módulo 1 até o módulo 24, com todos os materiais que eu mencionei para vocês, ok? Então, aqui vocês têm acesso às videoaulas e aos PDFs. Por exemplo, entrando no módulo 1, quem fizer a matrícula já vai poder dar início de imediato. É só assistir a aula inaugural e depois começar fazendo o módulo 1. Aqui tem, todos os módulos têm 2 aulas, e o tempo de duração ali, 30 minutos, é 1 hora no máximo. Aí vocês conseguem encaixar no dia a dia de vocês, podem acessar no celular, e aqui embaixo ficam os arquivos para download. Todos os materiais têm PDF, tem MP3, tem as transcrições, tem as traduções, tem o áudio em velocidade lenta e normal para download. Então, essa é a plataforma. Todos os alunos têm até 12 meses para enviar todas as tarefas com direito a feedback, porque vocês fazem o curso, pode fazer em 6 meses, que é o tempo mínimo, fazendo no prazo de 1 módulo por semana, são 24 módulos, mas se quiserem fazer num outro ritmo, né, podem fazer dentro do seu ritmo e em 12 meses mandar, que eu vou dar o feedback para todo mundo, não tem problema nenhum. Qualquer dúvida que tenha ficado para trás, só vocês me perguntarem por e-mail ou pelo WhatsApp. Então era isso. Thank you very much. Fico por aqui. Beijo forte no coração. Espero ver vocês lá do outro lado, dentro do curso, que a gente vai se ver e se falar aí todos os dias no grupo, nas aulas semanais de conversação. Certo? Então, bye bye!